O estranho caso de Marcelinho Miado e a névoa assassina. Histórias originais, Dr. João Paulo Becker Lotufo, criação do texto, Eliana Aloia Atirre. Quando faz o seu passeio habitual pela vizinhança, o Dr. Bartô parece apenas um cidadão comum, com uma barriga um pouquinho maior do que o normal. É verdade, distraído e satisfeito da vida. Na porta de sua casa há uma tabuleta onde se lê: Dr. Bartô, médico de crianças. E aqui mesmo eu pergunto: será que existe no mundo alguém mais querido, mais pacífico, mais do bem do que um bom médico de crianças? É claro que não, vocês irão me responder, se forem realmente inteligentes. Pois eu lhe digo mais. Por isso mesmo, não existe identidade secreta mais segura e confiável para um super-herói do que a de um médico de crianças. Nem mesmo o super-homem, disfarçado como o jornalista míope Clark Kent, pode competir com o Dr. Bartô em matéria de identidade secreta. Quando o Dr. Bartô sai para fazer suas longas caminhadas pelo bairro, imediatamente entram em ação seus penetrantes olhos de pediatra, acoplados à sua espantosa mente de detetive, e então ele pode enxergar coisas que a grande maioria de nós, simples mortais, jamais seríamos capazes de enxergar. Para os vizinhos, o Dr. Bartô é apenas um bom médico, meio bisbilhoteiro. O que eles não sabem é que sua formidável visão de águia, sua fabulosa audição de guepardo e seu incrível faro de cão sabujo foram treinados durante anos para entrar em ação sempre que houver por perto alguma criança em perigo. E acreditem, sempre há uma criança em perigo. Mesmo naquela linda e sossegada tarde de um domingo, em meio aos ipês carregados de flores, com borboletas voando e os pássaros cantando. 3 dias antes, uma família havia se mudado para a casa mais bonita da rua. O Dr. Bartô vira parar o caminhão em frente de cada casa. Uma bicicleta e um caixote de papelão escrito brinquedos confirmaram que naquela casa tinha criança. Agora, ele caminhava diante da casa mais bonita da rua, espichando o pescoço para tentar enxergar lá dentro. O Dr. Bartô queria se apresentar aos novos vizinhos e se certificar de que as crianças daquela casa não corriam perigo. Naquele momento, porém, um alarme disparou dentro de sua cabeça prodigiosa. Pelas frestas das janelas e das portas, ele notou que escapava uma fina fumaça esbranquiçada, uma fumaça que envolvia toda a casa numa névoa fedorenta. Não, aquilo não era um incêndio. O Dr. Bartô já vira aquela névoa assassina antes, muitas vezes. Oh, meu Deus! Pensou o Dr. Bartô, enquanto empurrava corajosamente o pesado portão de ferro e cruzava a jato o jardim, onde até as flores tossiam sufocadas pela neblina fedegosa. A porta da frente da casa estava entreaberta e o Dr. Bartô foi entrando por ela sem nem pedir licença. Mesmo porque você não vê o Batman pedindo licença para salvar uma vítima inocente das mãos do Coringa. Super-heróis não pedem licença. Super-heróis agem rapidamente em situações de emergência. E foi exatamente isso que o Dr. Bartô fez. Naquele momento, era quase impossível enxergar dentro da casa, tal era a quantidade de névoa fumacenta que empestava o ambiente. Graças à sua potente visão, o Dr. Bartô podia enxergar perfeitamente. Numa mesa, 2 casais divertiam-se jogando tranca, enquanto ao lado deles, sentado no chão, feito índio,
um menino jogava videogame. O menino levantou-se sorrindo e o Dr. Bartô logo o reconheceu. Era Marcelinho Miado, um paciente seu. Marcelinho era o nome dele, e Miado era o apelido que os amigos da escola lhe tinham botado, porque havia dias em que parecia que ele tinha um gato morando dentro do peito. É que Marcelinho tinha asma. Estranho era que o tal gato só se mudava para o peito dele nos finais de semana. Vira e mexe, a mãe de Marcelinho baixava no consultório do Dr. Bartô às segundas-feiras para ele dar jeito no tal miado. Aquela história já havia se tornado um mistério. E o Dr. Bartô sempre se perguntava cismado: o que é? O que é que faz Marcelinho ter crise de asma todo fim de semana? Por que o gato mia no peito dele toda segunda-feira? Naquele momento, nosso médico super-herói percebeu que estava prestes a fazer uma fantástica descoberta. Velozes como raios, os pensamentos passavam pela mente superdotada do Dr. Bartô. Agora tudo fazia sentido. A mãe de Marcelinho Miado já tinha tirado os tapetes, as cortinas e os bichos de pelúcia do quarto do seu filho, e o miado não tinha passado. A família passara a comer só comida natural, nada industrializado com corantes ou conservantes. E o miado não tinha sarado. Agora, finalmente, tudo se encaixava como num quebra-cabeças macabro. Na mesa de tranca estavam papai, mamãe, vovó e vovô, entretidos no jogo. Do lado de cada um havia um pratinho de onde subia a misteriosa fumaça. Num salto, o Dr. Bartô pulou sobre a mesa de tranca. Os jogadores fugiram espavoridos. Dr. Bartô! O que está acontecendo? De onde você saiu? Perguntaram ao mesmo tempo o pai e a mãe do menino. Pelas barbas de Nostradamus, exclamou o Dr. Bartô. Descobri, afinal, por que o Marcelinho piora todo fim de semana. É quando vocês jogam cartas e fumam. Os pais e os avós de Marcelinho Miado ficaram paralisados. Então era por causa deles que seu querido filho e adorado neto estavam doentes? Eles não podiam acreditar. O Dr. Bartô continuou falando sem dó nem piedade. Será que os adultos não percebem que a fumaça do cigarro deixa as crianças doentes? Será que os adultos não percebem que a fumaça do cigarro deixa as crianças doentes? Será que os adultos não sabem que as crianças que recebem a fumaça dos adultos podem ter 20% a mais de chance de serem crianças com um gato miando no peito? Para resolver certas coisas, é preciso armar alguma confusão. Marcelinho foi salvo do perigo e o tal gato parou de miar em seu peito. Seus pais e avós também se deram bem, porque largaram de fumar para não deixar o menino doente. E no final, todo mundo começou a se sentir muito melhor. O pai voltou a jogar futebol, a mãe voltou a nadar e os avós começaram a caminhar 10 quarteirões todo dia pelo bairro. De vez em quando, eles encontram o Dr. Bartô em seu passeio habitual pela vizinhança. Um homem normal, com uma barriga um tiquinho maior do que o normal, distraído e satisfeito da vida. Aos pais. Tabagismo é conhecido hoje como uma doença pediátrica, pois 90% dos seus usuários começaram a fumar
aos 15 anos de idade. Pais fumantes são incentivadores de filhos fumantes, pelo exemplo. Amigos fumantes também. Com poucos cigarros ao dia e por pouco tempo, já há uma dependência da nicotina, que é quem vicia. O nível de dependência pode ser genético, ou seja, se um pai fuma muito, oriente seu filho a não fumar, pois ele irá fumar muito também. Se na sua família há casos de enfisema ou câncer de pulmão, a genética é favorável a estas doenças. Oriente seus filhos a não fumar. Tabagismo passivo é responsável por aumentar as doenças respiratórias na infância e também por morte súbita de crianças recém-nascidas e lactentes. Não venha com o papo de só fumar fora de casa, pois o cheiro do cigarro é um irritante da mucosa respiratória, piorando a rinite e a asma. Se encontrar um maço de cigarro com seu filho, vale a pena ele ou ela conversar com seu pediatra a respeito. Dr. Bartô também pode ajudar para tentar desiludir o jovem iniciante desta ideia, pois de cada 3 que brincam de fumar, 1 vai fumar o resto da vida. História lida por João Signorelli.